Juliana Roça, 37 anos, bacharel em jornalismo, especialista em leitura e produção textual, mestre em letras, cultura e regionalidade e atualmente doutorando em letras, que hoje vamos falar sobre o seu objeto, poética religiosa, vocalidade e performance, práticas do muridismo de imigrantes senegaleses em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Olá, Juliana, tudo bem? Olá, muito obrigada pelo convite. Imagina, nós que te agradecemos por vir ao diálogo, se topar, trocar um pouquinho de ideia com a gente, falar desse assunto contemporâneo que são os imigrantes senegaleses. Então, Ju, o que é essa poética religiosa, vocalidade e performance? Na verdade, até eu chegar nesse objeto de pesquisa demorou um pouco, porque quando eu iniciei o doutorado, a minha ideia era trabalhar com algo que falasse de discursos e a presença dos senegaleses em Caxias do Sul. Por exemplo, o que reflexos em relação aos discursos, ao que as pessoas, ao que a mídia falava, refletiam em relação a essa realidade nova desses imigrantes africanos chegando numa terra de colonização italiana, o que isso, que burburinhos estavam causando, o que as pessoas estavam falando sobre isso. Aí eu comecei a investigar, comecei a reunir material de mídia, de redes sociais, o que as pessoas estavam postando sobre essa realidade, algumas reportagens que saíram sobre eles, os comentários dessas reportagens, comecei a reunir muito material sobre isso. Ao mesmo tempo que eu reuni esse material, eu acabei sendo convidada para começar a participar de eventos que eles promoviam, principalmente eventos religiosos. E o primeiro deles foi lá no final de 2013, que era o Grande Magal de Tuba, que é a principal festa religiosa deles, que eles realizam no mundo inteiro. Onde tem senegaleses espalhados pelo mundo, que eles estão espalhados pelo mundo inteiro, eles realizam essa festa anual, que é a principal festa religiosa deles. Nesse primeiro momento que eu entrei em contato com essa cultura religiosa, eu fiquei pensando, nossa, que objeto interessante. E principalmente quando eles, que era quase a todo momento, eles entoavam os cantos religiosos deles, aquilo me chamou muito a atenção, porque tinha uma performance especial, era algo que eu nunca tinha visto. E até eu começar a desvendar tudo aquilo que estava acontecendo ali, foi um percurso bem longo. Agora eu estou com 3 anos nessa pesquisa e eu comecei então a investigar o que estava por trás desses cantos religiosos, porque aí eu tive que descobrir toda a questão da religião dos senegaleses, que no caso a maioria deles, mais de 90%, são muçulmanos e são de uma linha, uma fraternidade que se chama muridismo, que foi criada no século XIX por um líder religioso chamado Cheikh Ahmadou Bamba, que tem toda a questão do islamismo, porém tem algo especial ali dentro, que é uma vertente que traz algumas linhas do sufismo, que é uma experiência mais mística em relação ao islamismo. E eu comecei a investigar então que forma que eles faziam esses cantos, porque esses cantos foram escritos por esse líder religioso. A maioria dos cantos que eles entoam são de louvor a Deus, os preceitos até do islamismo, mas escritos por Cheikh Ahmadou Bamba, esse líder religioso, que tinha uma capacidade excepcional de escrita poética, e na época ele escreveu mais de 7 toneladas de poemas. Então, isso é bem representativo. Poemas de peso. Literalmente poemas de peso. E esses cantos, então, são uma forma de reviver toda essa religiosidade, relembrar esse líder que ele ensinou, né? E também esse líder foi muito importante na época da independência do Senegal em relação à França, porque ele lutou para que se mantivessem os valores do país, a religião do país, em detrimento do cristianismo imposto pelos franceses, né? Então esse líder, ele foi um líder religioso, mas também um líder político, que acabou então deixando esse legado, né? E que todos os senegaleses espalhados pelo mundo inteiro acabam repetindo essas práticas, né? E até eu descobrir tudo isso, foi muita etnografia, né? Eu tenho orientação do meu doutorado, do professor Rafael José dos Santos, que é antropólogo, então já venho trabalhando com ele com etnografia desde o mestrado.
E isso acabou, então, essa minha presença junto da comunidade senegalesa foi cada vez crescendo mais. Comecei a participar de vários eventos religiosos, comecei a frequentar a Daira, que é a igreja deles que eles têm aqui em Caxias do Sul. Já fiz algumas viagens também para outras cidades junto com eles, em eventos, chegada de líderes religiosos do Senegal, enfim. Então, para mim, eu tive uma vivência etnográfica muito grande até eu conseguir descobrir todas essas coisas, porque não tem uma bibliografia aqui para nós, assim, até no Senegal, alguma coisa em que nascesse até existe, mas aqui no Brasil, então, essa parte da religião eu comecei a desvendar, comecei a investigar, estudar, ler algumas coisas e muita entrevista também, né? E também muita observação dos eventos religiosos, enfim, então eu fui absorvendo um pouquinho dessa realidade. Muito bacana ser uma das percursoras do movimento, né, do estudo da religião muçulmana do Senegal. E no teu objeto, um pouco que eu dei uma lida, fala um pouco sobre 3 vertentes, né, que é o canto em grupo, o canto que se parece com uma capela e um outro canto que são poesias curtas, se eu não estiver errado. Ah, sim. Que daí nessa história da etnografia eu fui investigando e fui vendo que existiam algumas alas dentro da religião. Tem uma ala que ela, até a vestimenta deles distingue um pouco. Apesar de que eles convivem igualmente, fraternalmente, é o mesmo líder, enfim, só algumas práticas e algumas vestimentas também são diferentes. Por exemplo, vocês já devem ter percebido em Caxias aqueles senegaleses que usam uma túnica comprida. Eles são de uma linha que dá para se dizer um pouco mais tradicional, né, da religião. E eles têm então os cantos que eu comecei ali investigando, que são os cantos que eles sentam, que é o curel, que é o coral, que eles entoam sentados, lendo os poemas. Os cantos são a versão cantada dos poemas do líder Cheikh Ahmadou Bamba, em árabe, né? Sempre em árabe, que é a língua que os muçulmanos desenvolvem então suas práticas religiosas. E então esse canto, que foi ali no primeiro dia, já naquele primeiro evento que eu fui, que me chamou muito a atenção, porque eles têm toda uma performance, toda uma vocalidade especial de entoar aqueles cantos. Por exemplo, eles têm as alas que têm a parte mais aguda, mais grave, o anasalado, tem os membros se dividem nessas tonalidades e eles também alcançam oitavas muito altas. Então eles estão, por exemplo, cantando assim um tom normal, daqui a pouco eles sobem 8, depois eles sobem mais uma e fica algo muito alto, muito forte. Eles suam, eles colocam todo o corpo, toda a corporeidade. Então, essas coisas que eu investigo também na minha pesquisa, né? Toda essa performance envolta nesses cantos. Então, alguns deles, eles inclusive amarram cinto na barriga ou colocam aqueles cintos de academia, sabe? Porque eles fazem muita força na hora de cantar. E expressam toda essa fé, e fica algo assim muito bonito de se ver. Assim, quem nunca viu, vê a primeira vez, fica assim envolto naquilo. Não se dissendo também de um coro de música clássica. Isso. É estudado, existe vários tons, existe essa especificidade de cada voz. Isso, e a partir disso se faz o coro das músicas muçulmanas, isso? Isso, então daí isso dentro da prática religiosa, né? Mas assim, tudo que eu já vi de coral por aí, ali eu acho que tem uma performance e uma vocalidade muito marcante, sabe? A gente acaba se apaixonando pelo objeto da pesquisa, mas assim, tendo uma pequena distância, dá para se perceber que tem sim essa questão da emoção, do envolvimento do corpo, né? E depois também tem uma outra ala que eles são chamados de baifal, que é como se fosse uma linha assim, um estilo mais rastafari dentro da religião. A gente percebe inclusive assim aquelas roupas muito coloridas, alguns usam cabelo com dread, né, estilo rastafari. E essa linha da religião, aí eles têm uma outra forma de expressão da vocalidade, do canto, que é uma forma que eles cantam em pé e vão fazendo círculos, tipo uma espécie de dança. E eles repetem geralmente o mesmo verso, que é, por exemplo, glória a Deus, glória a Deus. E eles entoam algumas coisas em árabe e algumas coisas em Wolof, que é o idioma também que eles praticam no Senegal.
E essa ala permite também a inclusão de percussão, instrumentos de percussão, que na aula do mais tradicional eles acabam, talvez assim, na leitura deles, uma visão mais de respeito, que eles cantam sentados, usam aquela roupa, tem aquela performance. Aí a linha dos barrifal, que é essa linha mais assim, daria para dizer um pouco mais light ou descontraída, que eles têm inclusive a inclusão de instrumentos musicais. Dentro, por exemplo, de um dia inteiro de festividade, essas práticas elas se mesclam, né? Um pouco, geralmente em Caxias, a que eu observo mais, domina mais a ala mais tradicional e em alguns momentos entram os baifal, que daí no caso com as suas práticas, suas performances. E algumas oportunidades também tem o canto individual, que pode ser mais da linha tradicional dos poemas de Sherra do Bamba, ou de uma linha mais estilo baifal, que é entoar cantos mais simples, versos mais simples, mas também não menos carregados de emoção. E essa emoção que eu falo, ela chega a ser tão grande, não só para quem canta, mas talvez ou mais para quem escuta e participa, ouvindo, porque inclusive ocorrem momentos de transe, né? Em que aquela emoção é tão forte que ocorrem desmaios, enfim, né? Mas isso é bem comum, porque é uma ligação muito forte que quando acontece aquele momento do canto é de uma entrega, né? É uma divisão de do respeito que eles têm, das suas práticas e a volta à memória, né? Alguns autores falam, inclusive, que esses cantos, essas práticas, é como se eles voltassem a Tuba. Tuba é a cidade sagrada no Senegal, que foi criada pelo líder Cheikh Ahmadou Bamba e que é como se fosse a Meca, né? A Meca dos senegaleses é Tuba. Então, todo ano eles fazem a peregrinação lá. Quando chega essa festa religiosa, que é o Grande Magal de Tuba, no fim do ano, todo o país praticamente viaja para lá em homenagem, né, a prestar realizar suas práticas que aquilo, no caso, uma vez por ano seria que todos os senegaleses deveria ir a Tuba, né? E é uma forma, então, de eles também estarem conectados à sua comunidade, à sua identidade cultural, eles estarem imbuídos nisso através dessas práticas. E Juliana, uma coisa que me deixa bastante intrigado é a religião muçulmana, oriunda da língua árabe, ela não se contrapõe em algum momento aos tambores africanos e os deuses africanos? Não sei se contrapõe, mas o Cheikh Ahmadou Bamba, sabendo da importância dessas práticas africanas, ele utilizou disso para conquistar os seus adeptos. Então, ele acabou utilizando de tambores, ele tinha uma outra personalidade importante na religião, que é Cheikh Ibrahim Fall, que foi, quem me contaram que foi quem encontrou o líder, que no caso, dentro dele ele tinha uma mensagem que ele ia encontrar um líder religioso lá no Senegal, e ele acabou encontrando Cheikh Ahmadou Bamba. E Cheikh Ahmadou Bamba, com esse outro líder, que acabou se aproximando de tribos e povos por meio do tambor, por meio da percussão. Então, olha que interessante, acabou se mesclando isso. E aí, algumas coisas, inclusive agora em março eu estou indo para o Senegal. Vou passar uns dias lá fazendo uma etnografia e isso também é algo que eu vou investigar um pouquinho melhor, como que dá essa costura, né, das religiões afro com a questão do islamismo, que na África tem muito essa coligação, né? E também não vem nem só da África, mas inclusive de povos mais ali também da área da Arábia também, que já tem outros cruzamentos também ali. E dentro desse teu levantamento que tu falaste no início, a que conclusão você chegou dentro da aceitação da população de Caxias do Sul em relação aos imigrantes contemporâneos? Olha, tem algumas alas. Claro que o primeiro momento, principalmente, que foi ali por 2010, quando eles começaram a chegar, houve bastante estranhamento, porque eles acabaram ocupando, por exemplo, a praça, ocupavam muito a praça, porque para eles o ambiente central é mais fácil para eles, né? E acabavam se encontrando por ali. E para algumas pessoas que nasceram em Caxias ou que são aqui da região e que têm a sua cultura talvez ainda até um pouco da questão do etnocentrismo mesmo, né? E viam esses imigrantes africanos por ali, acabou trazendo, acho, um certo desconforto.
Mas, assim, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que acabam se misturando, acabam aceitando de uma forma receptiva, auxiliando, né? Então, até citando agora o próprio coletivo Ser Legal, que é Ser Legal, Ser Negão, Ser Legal, que foi criado por um senegalês, que é o Cher, que reuniu pessoas de Caxias do Sul para auxiliar as questões das migrações contemporâneas, né? Então, a gente já tem aula de português para imigrantes, a gente tem encaminhamento quando a gente pode, né, para a questão de emprego. Se acontece algum problema mais pontual, o coletivo acaba ajudando. Mas lógico, a gente sabe que Caxias do Sul, por talvez ter um pouco forte essa questão do etnocentrismo, da imigração do italiano, na verdade, às vezes pensam que são italianos, né? Tem um estranhamento. Eu já tenho relatos, eu fiz também um breve documentário, relatos de que, por exemplo, assim, a pessoa não senta, às vezes pega o ônibus, o senegalês pega o ônibus, ou o haitiano, senta e ninguém senta do lado, sabe? Coisas desse sentido que acabam, às vezes um pouco de forma velada, demonstrando esse preconceito. Com certeza acaba ocorrendo, né? Mas eu sou otimista, eu acho que deu já uma boa melhorada. Assim. O mais engraçado é que nós nascemos no Brasil, mas não somos brasileiros muitas vezes, né? Mas, e aí, na tua concepção, o negro caxense se voltou mais para sua cultura através da representatividade dos haitianos e senegaleses ocupando os espaços? Sabe que eu acho que não tinha pensado especialmente nisso, mas eu acho que eles vêm sim para fazer a gente entender que a vida é plural e que há espaço para todo mundo. E o nosso negro, talvez, aqui de Caxias, como eu falava da praça, que é um espaço simbólico, né? Imagina você ali ver 20 negros reunidos ali diariamente. A gente não vê 20 negros caxienses ali, né? Então, essa representatividade deles é muito interessante para trazer toda essa questão das discussões sobre a negritude, sobre a importância do povo negro nosso aqui. Eu acho que sim, eu acho que traz uma boa, dá um up assim nessa discussão, e eu acho que e congrega para que a gente possa discutir e se criar mais, talvez mais políticas públicas para que cada vez mais a gente possa ter isso latente, isso misturado, isso sendo mostrado, porque eu acho que espaço ainda tem muito para ser ocupado. Quais são as amarras que encerram até esse momento o teu doutorado, que ele não se encerra, ainda tem a viagem para o Senegal, e mesmo quando ele acaba, ele não acaba, né? Olha, eu ainda, algumas coisas eu acabo não revelando tanto, porque eu quero deixar para a tese, para, assim, sabe, chegar lá, espero no fim do ano, quando eu for defender, trazer principalmente essas questões da performance, da vocalidade, as misturas que alguns autores, as misturas que eu estou fazendo de alguns autores com os relatos etnográficos, com a minha observação, com o material etnográfico que eu venho trazendo. Tem um autor que eu trabalho que é Paul Zumthor, né, que ele que fala de toda essa questão de que a poesia oral, ela não é somente aquilo que ela está, por exemplo, para os senegaleses, aquilo que vem escrito ali preto no branco, aquelas escritas em árabe. Não, é muito mais. É quem fez, é quem entoa, é quem escuta, é o que tem no ambiente, são as roupas, são os cartazes dos líderes religiosos que são colados nas paredes, é o cheiro da comida que é servida nos momentos de celebração religiosa. Então, é toda essa carga que vem junto com a poesia, né? É isso que eu estou tentando investigar, e eu acho que está ficando um trabalho bastante interessante. A semiótica, a significação, os traços de uma cultura que vem sendo construída através de pessoas que vêm imigrar para a cidade, né? Bem isso. E para a gente finalizar, uma frase, uma citação que descreve um pouquinho dessa tua caminhada de pesquisadora, que tem sido um pouquinho complicado, imagino, por não ter muito material e não ter essa acessibilidade, mas a gente precisa que alguém inicie isso, né? Para que outros possam se inspirar. Olha, eu não sei se eu tenho uma frase pronta que eu não havia pensado, mas talvez um pensamento assim de que a gente tem que se abrir para a alteridade.
porque através do outro a gente vai acabar se conhecendo também e através da mistura das culturas a gente só tem a crescer e enriquecer, porque ninguém é melhor que ninguém, tem espaço para todo mundo e como é bonito ver a nossa cidade ficando cada vez mais plural. Então, Mais colorida. Mais colorida, bem isso. Eu acho que esse é o caminho para que a gente tenha uma humanidade mais humana. Obrigado. Obrigada. Te agradeço muito, muito. Espero que a gente possa vir a conversar mais, desenvolver mais e trazer um pouquinho dessa diversidade, né, para nossa cidade. Bom, obrigada pelo espaço. O Diálogos fica por aqui. Até a próxima.